Boa noite, hoje dia 14 de julho de 2026. E hoje nós iniciamos o Evangelho de Marcos. Pois bem, muito bem. Primeiro de tudo, eu fico assim muito feliz de estar trabalhando com o Evangelho. Em tempos tão difíceis, eu me sinto privilegiado, né, e agraciado por poder trabalhar com isso. Bom, muito bem. Então, nós vamos começar mesmo, propriamente dito. Então, só um momento que parece que não compartilhou direito, aquele defeito de sempre. Espera aí, só um pouquinho. Agora vai. Pronto. Então, Evangelho de Marcos. Vou fazer a apresentação e vamos aliar. Aqui. Marcos. João, cujo sobrenome era Marcos, é o autor. João é seu nome judaico, mas ninguém usa. E Marcos é o seu nome romano. Era primo de Barnabé. É possível que a casa de Marcos tenha sido o local onde Jesus e os 12 realizaram a última ceia. Eu não acredito. Eu acredito que tenha sido uma casa de José de Arimateia. Mas as pessoas levantam essa possibilidade que tenha sido na casa de Marcos. Marcos não foi um dos 12 discípulos de Jesus. Ele foi discípulo de Pedro e registrou as pregações desse apóstolo. Pedro foi instrumento da sua conversão e afetuosamente o trata de meu filho. Percebe-se a influência de Pedro neste evangelho. Pronto. Então, esse é o evangelho de Marcos e esse é Marcos. Então, ele não é apóstolo. Ele é discípulo de Pedro. Bem, propósito. O livro não inclui o nascimento e os primeiros anos de Jesus, entrando diretamente em seu ministério, a partir do batismo com João Batista. Então, a história já começa com o batismo de João Batista. Isso é muito importante porque eu vou falar depois. Porque as pessoas dizem que Marcos foi, agora dizem que o Marcos é o evangelho mais antigo, mas eu não acredito. Então, este evangelho começa direto com o batismo de João Batista. Não fala de genealogia, não fala de infância, não fala de nada. Há uma aceitação geral de que o evangelho de Marcos foi escrito para pagãos, mas especialmente para leitores romanos. Aceitação geral. Mas foi escrito para pagãos e para romanos? E foi antes de escrever para os judeus? Não acredito. O romano caracteriza-se por um espírito prático. Consequente, sua religião era prática. Era indiferente a genealogias e cumprimento de profecias. Quer dizer, eles não se interessavam por isso. Genealogia, cumprir as profecias, que era a cultura judaica, né? Eles não tinham interesse. Eles não tinham interesse por dogmas judaicos. Por isso, aqui interessam mais os milagres do que as parábolas, os quais deviam impressionar bastante. Então, quanto mais espetaculoso for o episódio, mais impressionava os romanos. Que os romanos eram assim muito ver para crer. Marcos apresenta Jesus como servo humilde, mas perfeito. Está escrito nele: pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir
e para dar sua vida em resgate de muitos. Marcos capítulo 10. Bom, gente, preste atenção nesse gráfico. Mateus está aqui no canto direito e Marcos está lá em cima. Veja, tudo que é roxo tem em Mateus e tem em Lucas. Tudo que é marrom avermelhado tem em Mateus e tem em Marcos. Então, olhe para Marcos. Todo roxo é tradição tripla, então tem em Mateus. Todo o marrom avermelhado é tradição Marcos e Mateus, então tem em Mateus. Então, se você for fazer a soma, 94% do Evangelho de Marcos é Mateus. Ele é quase inteiro. Só tem uma nesguinha que vem de Lucas e uma nesguinha que é próprio dele. Tá? Isso me leva a crer que Marcos é, na verdade, um resumo de Mateus. Então, agora eu vou explicar isso. Então, anexo 1, a primazia de Mateus sobre Marcos. A absurda afirmação moderna de que é mais fácil imaginar Mateus e Lucas melhorando Marcos é uma construção puramente filológica, feita num contexto em que se queria aplicar métodos das ciências naturais ao estudo bíblico. Em outras palavras, estudos de acadêmicos modernos que, na verdade, não têm uma cultura ampla, não têm conhecimento dos evangelhos, das escrituras sagradas, das tradições, elas não têm conhecimento de nada, uma cultura decadente, tomada de ideologia e militância, e eles ficam querendo fazer uma visão materialista de absolutamente tudo. Então, eles resolveram afirmar que o rústico, o tosco, é que é o verdadeiro. E o desenvolvido, a doutrina completa, não, eles melhoraram depois. Mas é o contrário. Prossigo. Se Pedro e Marcos estão em Roma, diante de um público gentil, não familiarizado com as escrituras judaicas, é natural que Marcos simplifique e resuma o ensino de Jesus, suprimindo genealogias, longos discursos, referências proféticas. Se era voltado para os romanos, era muito normal que ele resumisse. Ele apresenta a ação. O Cristo que cura, expulsa demônios, morre, ressuscita, sem as extensas justificativas messiânicas que Mateus faz questão de incluir. Porque Mateus, escrito para os judeus, portanto, antes dos romanos, ele queria provar que as profecias se cumpriram. Em termos práticos, Marcos é o evangelho oral de Pedro traduzido para o coração do povo romano. Rápido, direto, cheio de vigor e movimento. É a voz da missão. Mateus fala a quem conhece a lei e os profetas. Ora, ele fez a transição do Velho para o Novo Testamento. Então, Mateus fala a quem conhece a lei e os profetas. Só pode ser anterior. Fala aos judeus. Marcos fala a quem não conhece nada disso. Só pode ser posterior. É impossível que uma comunidade pagã de Roma tivesse sido o primeiro destinatário de um relato escrito. Quer dizer, o público romano viria antes do público judeu? É um absurdo. Né? Então, é impossível que a comunidade romana recebesse isso antes de haver uma formulação adequada para os próprios judeus. Portanto, a primazia de Mateus se impõe por pura coerência histórica. Primeiro, é preciso definir quem é o Messias esperado de Israel, antes de anunciar aos gentios, aos romanos,
o Cristo universal. O que aconteceu foi que a crítica moderna, preocupada com a evolução dos textos, trocou a lógica teológica pela lógica literária. Decidiu que o mais curto é mais antigo, que o mais rude é mais primitivo e que o mais elaborado é sempre posterior. Mas é uma ideia absurda de quem não conhece o Evangelho. Mas isso não tem base histórica, apenas formal, é só especulação, não tem fundamento. Os padres antigos, esses mais cultos que a gente estuda, os padres antigos sabiam, por testemunho direto, que Mateus veio primeiro. A igreja defende a ideia de que Mateus é o mais antigo há 2000 anos. A crítica moderna, sem esse testemunho, inverteu tudo por critérios externos e acabou trocando a tradição viva da igreja por uma teoria da redação. A sequência Mateus-Marcos, de Mateus para Marcos, ainda tem uma beleza interna. Mateus mostra o Cristo que cumpre a lei e os profetas, o reino prometido a Israel. Marcos mostra o Cristo que age entre os pagãos, o evangelho que rompe as fronteiras de Israel. Portanto, é posterior. É, portanto, o mesmo Cristo, mas em dois momentos do movimento da palavra: fundação e expansão. Nesse sentido, Marcos não é inferior, mas derivado. Ele destila a substância de Mateus na forma de ação e poder, como se o fogo da pregação o reduzisse à sua essência missionária. A pregação apostólica não nasce de textos, mas os textos nascem da pregação. Se o Marcos é o eco da voz de Pedro em Roma, ele supõe que o evangelho já foi amadurecido e articulado em Jerusalém, isto é, em Mateus. Tá? Então, pronto, o que eu queria dizer era só isso. Que, na verdade mesmo, agora a partir disso aí, eu digo o seguinte: para mim, sem dúvida nenhuma, mas nenhuma mesmo, Mateus é o evangelho mais antigo. É a base de todos os outros. Eu sigo a igreja. Há 2000 anos a igreja afirma isso. Marcos é um evangelho resumido para ser apresentado aos romanos, para servir de apoio nas pregações aos romanos, para converter os romanos, impressionando um pouco. O resultado é o seguinte: na verdade, eu não morro de amores pelo Evangelho de Marcos, tá? Porque para ler Marcos eu prefiro ler Mateus. Porém, o atrativo da gente estudar Marcos, primeiro, é para ter uma visão completa, né, do Novo Testamento. Mas o atrativo de Marcos será, na verdade, não a repetição e o resumo do Evangelho, mas o estudo que nós vamos fazer a cada capítulo, com textos e comentários daqueles autores que a gente gosta: Agostinho, Orígenes, Clemente de Alexandria, Mestre Eckhart. Então, a novidade não são os episódios em si, mas os comentários. Os comentários são totalmente diferentes dos comentários que nós escolhemos para Mateus. Aqui nós escolhemos outras vozes, outros comentários. Então, o estudo torna-se extremamente enriquecido, não por ler o Evangelho e dizer que é um resumo, mas pelo estudo que faremos em cima do Evangelho. Tá? Então, essa é a proposta. Feita essa brevíssima introdução, nós então podemos começar. Capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus.
Conforme está escrito no profeta Isaías: Eis que envio meu anjo diante de ti, ele preparará o teu caminho. Uma voz clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, aplanai as suas veredas. Malaquias e Isaías. Bom, primeiro de tudo, notem, ele não usa o termo Messias, Messias, que é um termo hebraico. Ele fala que é o evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele não cita Messias. É judaico demais para o romano. Aí ele diz, conforme está escrito no profeta Isaías, e depois cita Malaquias e Isaías. Ué, mas a gente não disse que Marcos não se interessava por profetas, por profecias? Como é que abre com os profetas? Justamente por isso. Porque ele não quer falar dos costumes judaicos, ele não quer falar do nascimento, ele não quer falar da genealogia. Então, simplesmente para dizer que Jesus veio, ele cita os profetas. Mas depois disso ele não cita mais. Tá? Então, só para abreviar uma introdução, que levaria uns 2 ou 3 capítulos, então ele põe essas 2 frasezinhas aí para poder se livrar da ideia de fazer uma introdução. Então, vamos lá. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Eis que envio meu anjo diante de ti, ele preparará o teu caminho. Uma voz clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, aplanai as suas veredas. Malaquias e Isaías. Versículo 4. João Batista, já começa com João Batista. João Batista apareceu no deserto e pregava um batismo de conversão para a remissão dos pecados. Veja que estranho. João Batista apareceu no deserto, nem sequer explica. João Batista apareceu no deserto, pregava um batismo de conversão para a remissão dos pecados. E saíam para ir ter com ele toda a Judéia, toda Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João andava vestido de pelos de camelo, trazia um cinto de couro em volta dos rins e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então, só uma pausinha muito rápida, vamos para os comentários. Então, veja, primeiro, ele não usa o termo Messias, já falei. A descrição das roupas dele é semelhante a Elias, né? No segundo livro de Reis, no Velho Testamento. E Mateus também fala dessa roupa dele, de couro, e que comia gafanhoto e mel. Então, como fala de Elias, a gente vê que é uma tradição, um costume dos profetas se retirarem no deserto e se vestirem dessa forma. Quanto ao batismo, essa ideia está em Ezequiel, também no Velho Testamento, e que diz o seguinte: Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas impurezas, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Então, isto é o batismo é uma purificação. Simples assim. O batismo é uma purificação. E também há um canto gregoriano, na verdade, um salmo, né, que diz: Asperge-me, né, com água e ficarei branco como a neve. Ainda que meus pecados sejam escarlate, vermelho escarlate, ficarei branco como a neve. Então, batismo de purificação. Batismo pela água, batismo de purificação. Depois ele vai falar em
batismo de fogo, mas aí é outra história. Uma coisa de cada vez. Vamos lá. Muito bem. 7. Ele, João Batista, pôs-se a proclamar: depois de mim, vem outro mais poderoso do que eu, ante o qual não sou digno de me prostrar para desatar-lhe as correias de suas sandálias. Então, logo de cara, ele já está apresentando Cristo. Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Ora, naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. No momento em que Jesus saía da água, João viu os céus abertos e descer o Espírito em forma de pomba sobre ele. E ouviu-se dos céus então uma voz: Tu és o meu filho muito amado, em quem eu me comprazo. Então veja, nós mal começamos o capítulo 1, ele já foi batizado, ele apareceu. João Batista apareceu no deserto e ele apareceu para ser batizado. Então, o testemunho do pai sobre o filho, eis o meu filho amado, é pronunciado logo no início, logo de cara, ratificando o início do Evangelho de Marcos como a boa nova de Jesus Cristo. Foi o que ele anunciou. Eis o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, está certificando, garantindo, com essa afirmação colocada logo de cara. Isso logo no primeiro capítulo, iluminando tudo que se segue, porque então já foi declarado: este é meu filho amado. Né? E essa expressão aparece, né, em Mateus, no batismo em Mateus, e também no Monte Tabor, na transfiguração. Então, é o testemunho do próprio Deus, aqui colocado bem no começo, para que eu já abri com testemunho, já logo de cara. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Aí esteve 40 dias. Foi tentado pelo demônio e estava em companhia dos animais selvagens e os anjos o serviam. Os anjos o serviam, os outros evangelhos dizem, aos animais selvagens, só Marcos diz isso. Tá? Quer dizer, os animais selvagens não o atacavam. Parece bastante razoável, né? Depois que João foi preso, olha como o evangelho é apressado. Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galileia, pregava o evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no evangelho. Então, Jesus foi para Galileia, pregava o evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no evangelho. Agora, embora ele diga que está próximo, vou ler uma nota sobre isso também. O reino de Deus é chegado, em muitas versões, não próximo. Não próximo, dando a ideia de que é num futuro que está chegando. Em muitas versões, as pessoas falam o reino de Deus é chegado, essa é a ideia certa. Eles falam o reino de Deus está próximo e pode dar a ideia errada de que o reino de Deus está chegando num futuro próximo. Mas esse reino da graça é agora, é a presença do próprio Cristo. Nada além de uma perseverança obstinada no pecado e da impenitência, apego à ilusão, pode manter qualquer alma fora dele. Ele está presente, o Cristo está presente. Agora é a hora certa de entrar.
Então, é por isso que se diz que o reino de Deus é chegado. Você fala próximo, mas próximo ao alcance da mão. Masaharu Taniguchi chama atenção. Na tradução inglesa, King James, como chama a tradução. Na tradução inglesa, The Kingdom of God is at hand, que é traduzido, o reino de Deus está à mão, próximo, não no futuro próximo, mas no sentido de estar próximo, à mão, está acessível, alcançável, significando agora, não o futuro próximo. Então, a tradução, o reino de Deus é chegado, é uma tradução mais feliz. Tá? Bom, muito bem. Aí ele vai chamar os apóstolos. Para que nessa primeira aula seja uma aula mais atrativa, eu não vou ler o capítulo inteiro e depois o anexo, porque senão vai a aula inteira. Então, eu vou ler o anexo 1, que é a homilia sermão, homilia do batismo de Gregório de Nissa. Então, antes da gente se afastar, porque o Evangelho de Marcos anda muito rápido, ele já está anunciando o Evangelho, já foi para o deserto, já fez um monte de coisa. Então, vamos primeiro falar do batismo. Cristo é iluminado. Resplandecei também vós. Cristo é batizado. Desçamos com ele as águas para subirmos com ele glorificados. Tudo que hoje se cumpre é mistério da regeneração. A antiga criação é lavada e o novo homem nasce da água e do Espírito. O Senhor desceu ao Jordão, não porque necessitasse de purificação, mas para santificar as águas. Ao tocar o rio, o incriado consagra a criação. As águas, que outrora eram instrumento de morte, tornam-se agora fonte de vida. Então, ele veio santificar as águas. Por isso, toda a natureza exulta. A terra reconhece seu libertador, o céu se abre e o espírito desce em forma de pomba. Contempla, ó alma, o que ali se manifesta. O Pai dá testemunho do Filho. O Filho é glorificado pelo Espírito e o Espírito repousa sobre o Filho. Trindade única, revelada no brilho das águas. A voz do Pai proclama: Este é o meu Filho amado. E o mundo escuta, purificado pelo som dessa palavra. Cristo entra nas águas e consigo entra o novo Adão, o homem renovado. Naquele rio, ele sepulta o pecado. A partir daí, nós vivemos a ilusão, mas ele veio dissolver a ilusão. Então, Cristo entra nas águas, consigo entra o novo Adão. Naquele rio, ele sepulta o pecado. Quando sobe das águas, ele faz subir consigo a humanidade redimida, o novo homem. Hoje, o Jordão torna-se mãe. Seu seio gera filhos da graça, e de seu curso fluem rios de luz
para todo o universo. Mas não basta admirar, é preciso imitar. Se Cristo desceu ao Jordão, desce também tu, ó homem, ó alma, não apenas com os pés, mas com o coração. Entra na corrente da humildade, abandona nas águas o peso do teu velho eu e deixa-te envolver pelo Espírito que paira sobre ti. Hoje, o fogo divino toca as águas. E a água toca o fogo sem se consumir. O Espírito mistura o invisível ao visível, para que o corpo se torne templo e a matéria portadora da graça. Então, esse é o sentido das nossas vidas. O Espírito mistura o invisível ao visível, para que o corpo se torne templo e a matéria portadora da graça. Então, a vida material é ilusão, mas não é sem propósito. Para que o corpo se torne templo e a matéria portadora da graça. Quem compreenderá essa doçura? Aquele que era puro se faz purificação. O imaculado se submete à limpeza para lavar com seu gesto o que está manchado, mas não nele, na criação. Assim o céu se abre, pois onde há humildade, ali também o céu se rasga. Não há mais separação entre o alto e o baixo. O homem é convidado à comunhão. Hoje, o Espírito paira de novo sobre as águas, como no princípio da criação. Mas hoje, agora, ele não forma apenas o mundo, forma um novo coração dentro do homem. Tu, que foste mergulhado em Cristo, não retornes às margens antigas. Permanece na corrente da luz, para que tua vida se torne transparência da glória. Sê rio que reflete o céu e correnteza que leva os outros ao mar da misericórdia. Reflete o céu e correnteza que leva aos outros. A função é amar, levar aos outros ao mar da misericórdia. Glória a ti, ó Cristo, que santificas as águas. Glória a ti, fonte inesgotável de vida. Com o Espírito e o Pai, tu és adorado por todas as criaturas, porque pelo teu batismo todo o mundo foi banhado em amor. Então, Gregório de Nissa está nos dizendo que o batismo do Cristo não foi um batismo do Cristo, porque ele não precisava ser batizado. João Batista em Mateus diz: Nossa, eu é que tinha que ser batizado por ti. Ele disse: Deixa por hora, deixa acontecer. Então, ele toma sobre si, esse é o mistério da encarnação, do Natal, ele toma sobre si toda a humanidade. E ao se submeter ao batismo, ele está batizando toda a criação. Ele está purificando toda a criação. A partir daí, é o desdobramento da missão dele até a ressurreição. O batismo marca exatamente o início da missão. Então, o próprio batismo já tem um sinal de
libertação, de restauração universal. Então a coisa já começou, ela já é real. O reino de Deus é chegado. Já começou. Agora é só ir se cumprindo as escrituras. Mas já começou, já aconteceu, já é verdade. Sempre foi, mas agora Jesus no Jordão está revelando que agora é a hora. É sempre agora. Mas a homilia está dizendo isso. Hoje, agora, agora. Hã? Bom, muito bem. Então, esse é o mistério do batismo. Então, Jesus não veio só mergulhar, ele veio santificar as águas e assim purificar toda a criação. Então, é algo extremamente mais amplo do que as pessoas entendem e entenderam desse tempo todo na igreja. O que, aliás, é uma coisa muito engraçada, né? Porque as pessoas que frequentam a igreja não entendem esses mistérios, mas aí a gente pega esses autores antigos e a gente vê o profundo conhecimento que eles tinham e que a igreja sempre teve. Então, por que não ensina? Por que não ensina? Bom, então vamos adiante. Então, passou o batismo, abriu-se o céu, Deus falou: Tu és meu filho amado, em quem eu me comprazo, e aí ele foi para o deserto. Tá? Teve 40 dias, foi tentado pelo demônio, esteve em companhia dos animais selvagens. Não fala sobre as tentações. Teve em companhia dos animais selvagens, que não os atacava, e os anjos o serviam. Para mim, é nítido que tudo foi resumido, e não o contrário. 14, repito, depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galileia, pregava o evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo, é chegado. Agora, fazei penitência, agora, crede no evangelho, agora. Passando ao longo do mar da Galileia, que na verdade é um lago, né? Viu Simão e André, seu irmão. Simão é Simão Pedro, né? Pedro e André, seu irmão. Viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes no mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: Vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles, no mesmo instante, deixaram as redes e seguiram. Uns poucos passos mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João Evangelista, seu irmão, que estavam numa barca consertando as redes, e chamou-os logo. Eles deixaram na barca seu pai Zebedeu com os empregados e o seguiram. Então veja, João, Tiago deixaram o pai e os empregados. Então eles eram simples, mas eles não eram paupérrimos. Eles eram pequenos empresários. Deixou o pai com os empregados. Então ele chamou Simão, André, João e Tiago e dirigiram-se para Cafarnaum. E já no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Quer dizer, eles sentiam a verdade no que é falado. Que depois, em Mateus, quando se fala do sal da terra, eu entendo que o sal da terra é a verdade nas palavras. Então, eles maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas.
aquela formalidade, né? Muito bem, então vamos para os comentários outra vez. Aqui. Pescadores de homens. Mateus também fala isso. Ele entrou na sinagoga e começou a pregar. É estranho, né? Um desconhecido, ninguém sabia quem era, vai lá e faz pregação, mas na época, qualquer um que demonstrasse um bom conhecimento das Escrituras poderia pregar numa sinagoga da época. Eu achei assim altamente atrativo, né? Eu gostaria de uma experiência como essa. Qualquer um que conhecesse mais ou menos podia pregar e ele ensinava com autoridade. Mateus fala isso também. Muito bem. Então, ele ensinava, né? Ensinava com autoridade. 23. Ora, na sinagoga deles achava-se um homem possesso de um espírito imundo, que gritou: Que tens conosco, Jesus de Nazaré? Vieste perder-nos? Sei quem és o Santo de Deus. Mas Jesus intimou-o, dizendo: Cala-te, sai deste homem. O espírito imundo agitou-o violentamente e, dando um grande grito, saiu. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros: Que é isto? Eis uma nova doutrina e apresentada com autoridade. Além disso, ele manda até nos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E sua fama divulgou-se logo por todos os arredores da Galileia. Mais uma vez. Então, reconhecimento. Que engraçado, né? Os humanos encarnados não reconhecem. O espírito reconhece. Só que os humanos têm que trilhar um longo caminho para conhecê-lo verdadeiramente com amor. E os espíritos, na condição de desencarnados, eles reconhecem, mas eles não aderem, eles não abrem o coração, eles não aceitam. Então, eles sentem a presença de Jesus como uma ameaça, como um inimigo. Por isso que eles reconhecem. E nós não, nós podemos parecer cegos, mas nós temos que trilhar um longo caminho para conhecer a verdade. Bom, muito bem. Então, mais uma vez eu vou interromper e agora vamos ler o anexo 2. Como eu prometi, vocês veem nesse capítulo 1 como o evangelho é todo corridíssimo e resumidíssimo. Ele não pode ser outra coisa a não ser um resumo. Mas como eu prometi, nós vamos aproveitar para fazer estudos mais interessantes. Então, anexo 2 fala do reconhecimento do Cristo. Os evangelhos apresentam um aparente paradoxo. Paradoxo é contradição, sem solução. Os evangelhos apresentam um aparente paradoxo. Os homens frequentemente não reconhecem quem Jesus é, enquanto os demônios parecem identificá-lo imediatamente. Como isso pode ser? A explicação não está necessariamente em supor que os demônios possuam um conhecimento mais profundo de Deus do que os homens. Pelo contrário. Porque no primeiro momento a gente pode falar, nossa, como eles se conhecem? Então eles conhecem mais Deus do que nós. Pelo contrário. Orígenes sugere que os espíritos malignos pertencem ao mundo invisível. E por isso percebem mais prontamente certas realidades espirituais. Então, por eles estarem desencarnados, são obsessores, né? E ignorantes, porque no fundo também precisam ser restaurados, né? Mas eles percebem como eles estão
né, do outro lado do véu, eles percebem. Contudo, essa percepção não equivale à compreensão do mistério divino. Quer dizer, não é que eles, porque eles percebem que eles compreendem o mistério divino. O mistério divino é o amor, eles não amam. Eles reconhecem uma autoridade superior. Eles reconhecem uma presença diante da qual não podem permanecer. Eles não aguentam, mas eles não participam daquilo que reconhecem. Eles não abrem o coração. Seu conhecimento é real, eles percebem. Porém, é exterior, não transforma. Gregório de Nazianzo ajuda a compreender a outra metade da questão. Para ele, a encarnação com E maiúsculo é sempre o Natal, é o Cristo assumindo a humanidade. Para ele, a encarnação significa precisamente que a divindade se manifesta sob o véu da humanidade. Ah, tudo bem. Cristo é visto de modos diferentes conforme a condição de quem o contemplar. Alguns enxergam apenas o homem, outros percebem o profeta, outros reconhecem o Messias. A mesma presença produz percepções distintas. Então, veja bem. Os obsessores reconhecem e veem uma ameaça. Alguns veem um homem. O que devo fazer, bom mestre? Por que me chamas de bom? Só há um bom que é Deus. Por que ele responde isso? Porque o jovem está vendo somente o homem. Mas está perguntando a resposta do Cristo. Ele está em contradição, mas ele só está enxergando o homem. Outros o percebem com profeta. Quem dizem que eu sou? Uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista. Herodes diz, é João Batista que reencarnou, que ressuscitou. Outros dizem que é o profeta. Então, uns dizem que é uma ameaça, os espíritos. Outros percebem um homem, dei o exemplo do jovem rico. Outros percebem o profeta. Outros reconhecem o Messias. Tu és o Filho de Deus. Bendito és tu, Pedro, que não foi a carne que te revelou, mas o Pai. Não a visão que nem os demônios, mas o próprio Pai, a própria presença, a própria consciência. Bendito és tu, quem te revelou isso não foi a carne, não foi a matéria. Então, cada um tem uma percepção diferente. E engraçado que em algumas situações ele também não será reconhecido. Depois de ressuscitado, ele aparece para Maria Madalena, no Evangelho de Lucas, e ele diz: não me toque. E ela acha que é o jardineiro. Depois ele anda com os discípulos em Emaús, vai pregando durante todo o caminho e eles não percebem quem ele é. Tá? Então, a percepção é uma coisa muito mutável. Muda de pessoa para pessoa, de situação para situação, de momento para momento. E a verdade é grande demais para que qualquer um suporte ela plenamente. Então, vamos continuar com o anexo sobre o reconhecimento. Para responder por que, que o domínio o demônio enxergou e as pessoas não enxergam. Então, Cristo é visto de modos diferentes, conforme a condição de quem o contempla. Alguns enxergam apenas o homem, outros percebem o profeta, outros reconhecem o Messias. A mesma presença produz percepções distintas, de acordo com a abertura do coração. Assim, os demônios não são apresentados como seres
que penetraram mais profundamente no mistério de Cristo do que seus discípulos. Muito pelo contrário. Eles o percebem sobre um aspecto diferente. Se os homens encontraram um mestre, um pregador ou um curador, os demônios encontraram aquele que põe fim ao seu domínio. Então eles veem como um inimigo, como uma ameaça. Se os homens veem a carne, os demônios experimentam o poder, a presença, simplesmente a presença, e o interpretam como ameaça. Se os homens observam a aparência visível, os demônios sofrem diretamente os efeitos da presença invisível e reconhecem imediatamente aquilo que lhes diz respeito, mas reconhecem como ameaça. Eles não contemplam o Filho de Deus como os santos o contemplam. Eles reconhecem-no como seu juiz e vencedor, como uma ameaça. Não como inimigo, porque eles não têm poder nenhum. Seu conhecimento nasce do confronto, não da comunhão. Os discípulos, ao contrário, parecem inicialmente menos esclarecidos. Os apóstolos chegam a ser até meio toscos às vezes. Então, os discípulos, ao contrário, pareciam inicialmente menos esclarecidos. Caminham com Jesus, ouvem seus ensinamentos, testemunham seus milagres, mas compreendem pouco, muito pouco. Entretanto, são conduzidos lentamente para um conhecimento de outra ordem. É a doutrina do amor. O que neles começa como admiração, perplexidade ou mesmo confusão, transforma-se gradualmente em participação no mistério. O paradoxo dos evangelhos é então apenas aparente. Os demônios são os primeiros a reconhecer a ameaça que Cristo representa para o seu reino. Os discípulos são os primeiros a serem chamados para conhecer aquilo que Cristo é em si mesmo, para a verdade, para o amor. Uns o reconhecem por serem atingidos pelo seu poder. Outros são conduzidos passo a passo, passos de formiga, à comunhão com sua vida, que é amor, que é verdade. Por isso, talvez a pergunta decisiva não seja como os demônios sabiam quem Jesus era. Não é essa a pergunta. Como Jesus sabiam quem Jesus era? A pergunta mais profunda é: por que os homens demoraram tanto a perceber? A identidade do Cristo não se revela apenas pela observação ou pela inteligência. Ela se revela na medida em que o coração se torna capaz de recebê-la. É preciso abrir o coração. E os apóstolos foram fazendo isso passo a passo. Então, os demônios reconhecem primeiro, mas não conhecem verdadeiramente. Os discípulos compreendem depois, mas são convidados a entrar no próprio mistério que os demônios apenas temem. Essa diferença é a distância entre perceber a presença e participar dela. É a distância entre o reconhecimento do poder e o conhecimento do Filho, que é amor. O jovem rico vê um mestre admirável. Os habitantes de Nazaré veem o filho do carpinteiro. Os fariseus veem um adversário. Os doentes veem um curador. Os discípulos veem gradualmente o Messias. Os demônios veem o fim de seu reino. Quando encontro Cristo, qual aspecto dele sou capaz de perceber? Cada um vê de um jeito. Já como homem, como profeta, como
como inimigo, como Messias. Cada um vê de um jeito. Então, por hoje, tá bom. Acho que eu consegui cumprir a promessa, que é o que eu falei. Já que o evangelho é resumido, então a gente traz novos estudos, novas luzes sobre questões que não foram vistas com tanta profundidade. Por exemplo, essa história dos demônios reconhecerem Jesus. Como? Né? Tudo bem? Então, por hoje tá bom. Agradeço especialmente pela oportunidade trabalhando com o Evangelho. Tá? Bom descanso a todos. Obrigada.